dia, Adilissa Ginandinha. Vamos falar hoje sobre direito da amante e do amante, gente. tema polêmico. Semana passada houve uma conspiração astral, algo aconteceu e nós não conseguimos gravar, mas hoje sentimos que houve uma macumba. As mulheres estavam querendo, não queriam. As mulheres, principalmente, porque a verdade é. Quer dizer, até os homens também que não queriam que as pessoas ficassem alerta em relação ao direito do amante e da amante. Tem direito. Mas tem direito, gente. Então, como hoje o tema é mais na área do direito civil, eu vou fazer como o programa como se fosse um talk show. Então, eu vou perguntar aqui para a nossa querida Dandinha. E aí, amante e o amante tem direito ou não tem direito? Tem direito. Mas vamos esclarecer primeiro o que é amante. O artigo 1727 do Código Civil, ele estabelece que a relação de amante é uma relação caracterizada como concubinato. Então, a palavra correta, na verdade, amiga, é concubinato. Porque quando se fala em amante, as pessoas vulgarmente pensam que qualquer pulada de cerca, que qualquer relação extraconvivencial ou marital é uma relação de mancebia, é uma relação de concubinato. Isso não é verdade. Então, uma mera traição, se é que existe mera traição, ou uma traição com a mesma pessoa continuada, não necessariamente caracteriza a união concubinária. Para existir uma união concubinária, é preciso que exista, portanto, concubinato, uma relação familiar, uma família paralela à união estável, uma família paralela ao casamento. Então, se pessoas convivem sendo do mesmo sexo ou sendo de sexos opostos, como se casadas fossem numa relação paralela ao casamento ou união estável, sim, temos um concubinato segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, Nadine, em relação ao que você acabou de dizer em relação ao conceito, né, da concubina ou do concubino, então quer dizer, uma pessoa que tem uma relação continuada, né, de uma relação que você disse que é vista como ilícita, ela seria considerada o nosso popular amante e ou amante, ok? Exato. Na verdade, vamos lá. Essa adjetivação de ilícita, ela precisa ser revista de alguma forma, porque se existe a previsão no ordenamento jurídico, está aqui no Código Civil, 1727. Sim. As relações não eventuais entre homem e mulher, mas aí volto a dizer, a gente estende as uniões homoafetivas de pessoas impedidas de casar se constituir como união estável. Então, não há ilicitude se há uma previsão no ordenamento jurídico. Ou seja, não existe licitude nessa união. Não. O que pode existir, na verdade, é a sensação de imoralidade, de afronta ao princípio da fidelidade, da lealdade, da probidade, que são dogmas do direito de família, dogmas do casamento. Então, se eu assumo uma relação de união estável ou marital com alguém e descumpro um dever que decorre de lei de ordem pública, ou seja, de lei que não admite flexibilização como dever de fidelidade, eu estou traindo. Se eu estou traindo, eu estou descumprindo a lei. Se eu estou descumprindo a lei, eu estou praticando um ato ilícito, ponto. Porém, aí é que está. A família que surge deste ato ilícito, não estou falando do ato da traição. Sim. A família que surge de forma contínua, relativamente pública, notória, com todo o arquétipo de modelo familiar, como se casados fossem, é de concubinato. Então, se é uma entidade familiar concubinária, homoafetiva ou heteroafetiva, ela é lícita. E se ela é lícita, eu não posso colocar uma venda, fingir que ela não existe e desconhecer direitos. Entendi. Se há licitude, há direitos. Ponto. Agora, se isso desce redondo, se a gente isso está aceita, travado na garganta, é uma outra questão. Mas a gente está discutindo juridicamente. Então a gente tem que ter um olhar blasé, tá? Fingir que nós não achamos isso um absurdo, porque achamos. Sim. Né? Mas juridicamente falando, há direitos sucessórios, há direito sob a ótica do direito de família, ou seja, é possível se formar patrimônio comum, e algo que está em discussão, que é o direito previdenciário. É o direito previdenciário, até mais por conta do impacto que isso pode gerar aos cofres públicos, porque surge, na verdade, a pauta de discussão pelo STF no ápice da reforma da Previdência. É uma dúvida, a gente já discute esses direitos, então é o seguinte, só para frisar, é que uma relação de namoro paralelo ao casamento não é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, e quando você também é namorada... Também não. Também não, viu, gente? Quando você quer assim, eu vou processar essa mulher, não tem nada a ver.
Porque, na verdade, a sua relação não é a relação que nós estamos discutindo aqui. A relação que nós estamos discutindo aqui é quando você é casada, não é isso? Ou tem uma união Casada, estável. tem uma união estável E ele tem uma família isso. paralela a essa relação. E importa dizer que essa relação pré-existente, ela precisa estar viva, ou seja, não há uma separação de fato. Isso. Aquilo que as pessoas chamam de separação de corpos. Então ela não cessou de fato. Ela existe enquanto contrato e ela existe enquanto convivência. E forma-se uma outra união convivencial paralela. É concubinato se há uma formação de união convivencial familiar. A ciência não desce redondo, mas há direitos sim. Sim. E o primeiro direito vamos discutir. Em relação ao direito sucessório, como é que seria então essa nossa participação do concubino? Pronto, então a primeira coisa que a gente tem que falar é do direito de família. Sim, o direito de família. Tá? Por que do direito de família? Porque se há cessação dessa convivência do concubino ou da concubina com aquela pessoa que é casada ou convive em união estável, e se houve a formação de patrimônio com o concubino ou concubina, que é possível que tenha havido, o concubino ou concubina tem direito à meação, porque há uma presunção de esforço comum. Sim. Se há uma presunção de esforço comum, ele pode ou ela pode ter direito à metade do patrimônio que formou com essa pessoa. A outra metade, pensando aí, tá, em uma situação de morte, aí falando do direito sucessório, a outra metade integra a herança. Integra a herança tanto em favor do concubino ou da concubina, quanto em favor do companheiro ou da esposa, esposo, sobreviventes a essa Ou seja, relação do viúvo ou da viúva. O companheiro, a relação anterior, Não é né? recíproca. Ele pode também participar Exato. em relação a esses bens que ele adquiriu com o concubino. Então, não só o concubino pode participar da herança do falecido, como a viúva o viúvo pode participar da herança que o falecido formou na contemporaneidade da relação concubinária. Ai, tá bom. Então há uma relação de reciprocidade. Eu preciso identificar o momento, claro, em que cada relação começou. Né? Mas, existindo esses marcos, a questão passa a ser matemática. Moral, jurídica e matemática. Ai, meu pai. Previdenciário agora. Em relação ao direito previdenciário, você disse que tem uma decisão nova, né? Que tá, quer dizer, pra sair, né? É uma pauta nova de discussão do STF. E seria interessante a gente trazer isso para os nossos, né, seguidores. Na realidade, o direito da concubina ou do concubino já vem sendo reconhecido no âmbito da Previdência. Tá? Então, muitas pessoas tomam ciência até dessa relação paralela quando o companheiro ou o cônjuge falecem. Então, passam a receber menos benefício previdenciário. Ou quando vão dar entrada nesse pedido de benefício, da concessão do benefício, alguém já deu entrada também. Ou seja, ele passa a compartilhar a pensão por morte. E aí toma ciência da existência dessa relação. Então isso já existe. A grande questão agora essa discussão foi para a pauta do STF. Na próxima semana, se o ministro Gilmar Mendes deixar, né, existirá a votação de duas situações. Uma, onde há um concubinato heteroafetivo, outra, que não vai ser pelo regime geral da Previdência, vai ser, porque é uma discussão em torno de um oficial da Marinha. Sim. Vai ser, então, em face de uma relação heteroafetiva. Então, temos duas discussões, homo e heteroafetiva, que determinarão julgamentos posteriores, porque a decisão do STF terá repercussão geral. Então, como a nossa sistemática jurídica vai se posicionar daqui para frente, depende dessas duas decisões. Mas a maior importância não é em face do reconhecimento desse direito, porque, volto a dizer, já há o reconhecimento do direito previdenciário. Há muito tempo, já existe. A grande questão é qual o impacto que isso vai gerar aos cofres públicos, porque, amiga, é possível que o viúvo ou a viúva, companheiros sobreviventes, recebendo o benefício previdenciário, faleçam, e o concubino ou a concubina que compartilha desse benefício viva mais, portanto, é uma amante de vida longa, e continue recebendo benefício no todo em parte. Então isso vai prorrogar para os cofres públicos um ônus, tá? Então é uma discussão que traz um interesse não só para aqueles que são operadores do direito, mas para toda a sociedade, porque a discussão em torno da reforma da Previdência interessa a todos nós.
Então trará muitos impactos, inclusive previdenciários. Né? Muitos impactos, inclusive, e principalmente previdenciários. Na verdade, essa temática, que se a gente fosse esmiuçar e olhar em todos os detalhes, a gente teria que falar na parte antropológica, Sim. histórica, sociológica, cultural, e seriam vários vídeos, né, falando sobre essa E é uma relação. pesquisa interessante até. É uma pesquisa interessante porque a existência do concubino ou da concubina e da ideia da imoralidade ou ilicitude está diretamente ligada à nossa formação jurídica, histórica, cultural. É uma questão valorativa que está impregnada na nossa sociedade. E perceba, isso não está ligado ao nosso juízo de valor, porque quando a gente tem uma vinculação afetiva com a situação, a coisa muda de figura, ou seja, a ideia da neutralidade, né, ela é um pouco deixada de lado. Mas fato é que o princípio da monogamia e o princípio da indissolubilidade do casamento, o princípio esse que existiu até muito pouco tempo, né, eles fizeram com que existisse esse ranço, esse estigma da ilicitude para o concubinato, mas que na realidade tem que deixar de existir, porque a relação concubinária ela é um fato, ela existe há muito tempo e desde sempre, e a lei, volto a dizer, a nossa legislação e o Estado não podem simplesmente colocar uma venda fingindo aí que essas relações não acontecem. Então, gente, só para lembrar, a decisão vai sair, né, com fé em Deus, semana que vem, e o artigo 1727, tá certo? 1727 do Código Civil. Já fala sobre esse direito do concubino e da concubina. Então esse direito já é real, já existe. A gente faz aquelas brincadeiras, né? A gente tem aquele... Com fundozinho de verdade. Com fundozinho de verdade, mas em relação ao direito, que o Café com Batom também traz essa ideia também do direito, a gente tem que mostrar que é uma realidade e nós defendemos que exista mesmo. Que exista o direito, sim. Quem quiser que não estabeleça esse tipo de relação. É uma escolha, é uma faculdade. Mas no momento em que ela se estabelece, a gente não pode fingir que o direito não vai surgir daí. Vai surgir, e é bom que as pessoas se eduquem até, passem a saber da existência desses direitos, seja para reivindicá-los, se for o caso, seja para evitar a formação desse tipo de relação, também se for o caso. É isso, eu acho que o Café com Batom fica por aqui. Tem mais alguma coisa para complementar? A música de Marília Mendonça é infiel! Beijos de Beijo, gente!